Pense por um instante. E se a sua altura, algo que você nunca pôde escolher, fosse um dos maiores obstáculos silenciosos que você enfrenta na busca por respeito, desejo e amor? Imagine crescer ouvindo que o que importa é o interior, mas na prática, ver as portas se fecharem, os olhares ignorarem e as oportunidades escorrerem por entre os dedos, tudo porque você não atinge o padrão invisível, mas brutalmente real, do que a sociedade considera atraente. Hoje vamos explorar uma das verdades mais desconfortáveis e negligenciadas dos relacionamentos modernos: ser um homem baixo em um mundo que valoriza a altura como símbolo de status, proteção e masculinidade. E eu prometo, lá no final, vou revelar uma das constatações mais poderosas sobre esse tema, algo que poucos ousam dizer em voz alta, mas que pode transformar completamente a forma como você encara sua própria realidade. Se você já sentiu na pele o desprezo silencioso, o desinteresse imediato, ou a comparação constante com homens mais altos, então este vídeo é para você. E se você nunca pensou nisso, prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar sua forma de enxergar a estrutura oculta do desejo feminino. Seja muito bem-vindo ao canal Black Pill Feminina. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você já passou em relação à sua altura e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa entender o que realmente está acontecendo por trás do jogo social. Fique comigo até o final, porque revelações surpreendentes estão a caminho, e você vai entender por que a última é a mais chocante e libertadora de todas. A altura do homem não é só um dado físico, ela é um símbolo, uma metáfora, um totem de desejo. Diversos estudos confirmam que mulheres tendem a preferir homens mais altos, não apenas como preferência estética, mas como sinal de dominância, proteção e até valor genético. Mas o que está por trás disso? David Buss, em sua obra The Evolution of Desire, capítulo 5, páginas 104 a 110, mostra que em contextos de escolha de parceiro, a altura aparece consistentemente como um dos atributos preferidos pelas mulheres, especialmente quando se trata de relacionamentos de longo prazo. Mas o que a análise Red Pill crítica nos revela é que essa preferência não é apenas uma questão biológica. Ela foi potencializada por uma sociedade que elevou a estética ao patamar de valor moral. Ser baixo, hoje, é quase um estigma, uma marca invisível que define o que você merece ou não nos relacionamentos. A Red Pill tradicional costuma repetir o mantra: melhore-se, supere seus limites, compense a altura com dinheiro, status ou confiança. Mas será mesmo que a realidade permite esse tipo de superação? Ou será que isso é apenas mais uma ilusão vendida para manter os homens funcionando, mesmo quando tudo no sistema está contra eles? Tomemos como exemplo o livro The Unplugged Alpha, de Richard Cooper. Na página 67, ele afirma que a altura é um dos filtros biológicos não negociáveis nas escolhas femininas. Cooper trata isso como uma barreira que pode ser administrada com atitude e sucesso. No entanto, essa abordagem ignora um ponto essencial: o desprezo automático que muitos homens baixos enfrentam antes mesmo de abrir a boca. Quando a mulher já decidiu que você não está na categoria de possível, tudo o que vier depois se torna irrelevante. Mas será que isso é apenas culpa das mulheres? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo aqui? A Red Pill crítica nos convida a ir além da simples acusação. Em vez de culpar as mulheres, ela nos leva a questionar o sistema de valores que constrói o imaginário feminino. Um imaginário alimentado por redes sociais, algoritmos de aplicativos de namoro e padrões hollywoodianos que reforçam, todos os dias, a imagem do homem ideal como alto, dominante e visualmente superior. Esse condicionamento não é natural. Ele é construído. E entender isso é o primeiro passo para despertar. E aqui entra a pergunta que eu quero te fazer. Você já percebeu como os conselhos dados aos homens baixos sempre os colocam na posição de correr atrás, de provar valor, de compensar o que falta? Por que a sociedade nunca discute o preconceito contra homens baixos com a mesma força que discute outras formas de discriminação? Por que é aceitável uma mulher dizer abertamente que não sai com homens abaixo de 1,70 m
enquanto qualquer outro critério seria considerado ofensivo? Se você já se fez essa pergunta, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber sua visão. E prepare-se, porque na próxima parte vamos aprofundar essa análise e explorar como a indústria dos relacionamentos e até o discurso do desenvolvimento masculino exploram a insegurança da altura como uma forma de lucro e manipulação emocional. Agora pense comigo. E se o mercado dos relacionamentos estivesse silenciosamente lucrando com a sua dor, com a sua insegurança? E se todo esse discurso de "você precisa melhorar" não passasse de um ciclo vicioso feito para que você nunca se sinta suficiente, especialmente se você for um homem baixo? Vivemos numa era onde a autoimagem virou mercadoria. Redes sociais, coaches de autoajuda, gurus de masculinidade, todos vendem uma solução milagrosa. E veja bem, não é que o desenvolvimento pessoal seja irrelevante, mas o problema começa quando ele é apresentado como uma cura absoluta para algo que a sociedade, no fundo, já decidiu que não tem remédio: sua altura. É aqui que entra a crítica fundamental à Red Pill tradicional. Quando ela diz que tudo é superável, basta você se tornar valioso o suficiente, ela ignora a matemática fria da atração. Estudos conduzidos pela Universidade de Rice e pela Universidade do Norte do Texas demonstraram que, em aplicativos de namoro, mulheres filtram potenciais parceiros pela altura antes mesmo de considerar qualquer outro aspecto, inclusive status social ou aparência facial. Ou seja, muitos homens sequer têm a chance de se apresentar. Mas o mais intrigante é que, enquanto esses filtros se intensificam, o discurso motivacional também cresce. Por quê? Porque a dor do homem médio, especialmente o homem baixo, se tornou um nicho de mercado. Livros como No More Mr. Nice Guy, de Robert Glover, ainda que bem intencionados, perpetuam a ideia de que basta você ajustar sua personalidade, se impor mais, ser mais alfa, e tudo vai mudar. Mas será que isso é verdade quando, em muitos casos, o julgamento já foi feito no primeiro olhar? A Red Pill crítica não está aqui para te dizer que tudo está perdido, mas sim para te mostrar que a luta que você enfrenta não é justa. E mais importante, que ela não é apenas sua. O sistema de validação feminina moderno, potencializado por redes como o Instagram e Tinder, criou uma hiperrealidade onde os 10% de homens mais altos e desejáveis monopolizam a atenção e o desejo de 80% das mulheres. Isso não é suposição, é estatística. E dentro dessa lógica fria, o homem baixo se torna invisível, descartável e frequentemente desumanizado. É cruel? Sim, mas é real. E entender essa realidade é infinitamente mais poderoso do que fingir que ela não existe. A grande armadilha está em acreditar que você precisa continuar tentando agradar um sistema que já decidiu que você está fora do jogo. Mas aqui vai o ponto central. Você não precisa da aprovação do sistema. A partir do momento em que você compreende que sua luta é estrutural, não pessoal, você deixa de se culpar e começa a se posicionar com uma nova consciência. E aqui vai uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Você já tentou compensar sua altura sendo o cara legal, o trabalhador incansável, o divertido da turma, e mesmo assim, foi ignorado por mulheres que depois correram atrás de caras que não tinham nem metade do seu caráter? Se sim, esse vídeo está falando diretamente com você. Na próxima parte, vamos falar sobre como os homens baixos podem resgatar sua dignidade sem se render à fantasia de que precisam se tornar milionários, sarados e engraçados para merecer respeito. Vamos desmontar essa falsa equação. E sim, o que vem a seguir é ainda mais impactante porque você vai descobrir uma verdade que a maioria dos homens ainda não teve coragem de encarar. Agora, é hora de ir mais fundo. Porque o que poucos têm coragem de dizer, e o que a Red Pill crítica escancara, é que o problema nunca foi você. O problema é o jogo. E esse jogo foi criado para que você nunca ganhe, apenas continue tentando. Continuar tentando significa continuar consumindo, continuar servindo, continuar acreditando que o próximo passo vai finalmente te colocar à altura do que esperam de você. Mas será mesmo? Existe uma verdade incômoda que quase ninguém fala.
Homens baixos são condicionados desde cedo a acreditar que precisam compensar, seja com esforço, com humor, com dinheiro ou com submissão emocional. E nesse esforço, muitos acabam apagando sua própria essência apenas para serem tolerados. Mas tolerância não é amor. Tolerância é o mínimo que se dá a alguém quando não se pode evitar sua presença. Se você já sentiu que precisava provar o tempo todo que era mais do que sua altura, você sabe exatamente do que estou falando. E talvez pela primeira vez, você perceba que não está sozinho. A Red Pill Crítica tem como missão romper o ciclo de autoaniquilação que muitos homens entram sem perceber. Não para culpá-los, mas para acordá-los. Vamos falar claro. Há um condicionamento coletivo, amplificado pela mídia e pelos algoritmos, que dita quem merece ser visto e quem deve ser ignorado. E nesse ranking invisível, a altura está entre os primeiros filtros. Não é à toa que aplicativos de namoro como Tinder e Bumble mostraram, em suas análises internas, que os perfis de homens abaixo de 1,75 m têm até 80% menos curtidas que os acima dessa altura. Você leu certo. 80% menos visibilidade. Isso não é uma questão de personalidade. Isso é estrutura social. E sabe o que é pior? Quando você tenta se adaptar a esse sistema, ele só exige mais. Você começa a malhar, e dizem que agora falta estilo. Você melhora sua carreira, e dizem que falta carisma. Você tenta ser mais confiante, e ouve que parece forçado. A régua continua subindo, porque nunca foi sobre atingir o topo, e sim sobre manter você correndo atrás. A Red Pill Crítica se opõe diretamente à ideia de que todo homem, independentemente de suas características inatas, pode simplesmente vencer o sistema com esforço. Isso é uma mentira confortável, criada para manter homens funcionando como engrenagens de uma máquina que os despreza. A verdade, alguns fatores simplesmente não são negociáveis na lógica do desejo moderno. E reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar a autonomia. No livro Men on Strike, de Helen Smith, capítulo 8, páginas 191 a 197, é discutido como os homens estão começando a perceber a armadilha e se recusando a jogar o jogo. Não por rancor, mas por lucidez. Entender que o sistema está viciado permite que você escolha não participar dele nos termos impostos. Isso não significa desistir de si mesmo. Significa parar de investir energia tentando ser aceito por quem nunca vai te enxergar de verdade. A pergunta é: o que acontece quando você para de buscar aprovação externa e começa a construir um mundo onde você mesmo define suas regras? A resposta está no resgate da dignidade. Não como uma reação amarga, mas como uma reconstrução sólida do próprio valor. Isso não vem de fora. Não está nos likes, nem nas migalhas de atenção. Está na consciência clara de que sua existência não precisa ser validada por ninguém para ter sentido. E é agora que chegamos num ponto decisivo. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa competir por um lugar num sistema que já te excluiu. O caminho não é conquistar a aceitação. O caminho é construir novos paradigmas. E isso começa com a recusa em se submeter à lógica que te diminui. E você? Está disposto a romper com a expectativa social de agradar a todo custo? Está pronto para parar de tentar compensar e começar a viver com autenticidade, mesmo que isso signifique ser mal interpretado? Deixe sua resposta nos comentários. Na próxima parte, vamos encerrar com a revelação mais poderosa de todas: o que realmente está por trás da obsessão com a altura, e como isso revela o vazio profundo do desejo moderno. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode virar sua mente de cabeça para baixo. Chegamos agora ao ponto mais profundo e desconcertante dessa jornada. E aqui vai a revelação que poucos estão prontos para ouvir, mas que muda absolutamente tudo. A obsessão com a altura, na verdade, revela o colapso interno do desejo moderno. Pense comigo. Por que a altura se tornou um critério tão absoluto, ao ponto de ofuscar caráter, inteligência, bondade, até mesmo atração real? A resposta está na falência da sensibilidade emocional contemporânea. Vivemos numa era onde o desejo se tornou uma performance, e não uma conexão, onde o que importa não é mais o que se sente, mas o que se exibe.
A altura, nesse contexto, virou um atalho inconsciente para status. Para o imaginário coletivo, um homem alto parece mais confiável, mais forte, mais desejável. Mas isso é real? Ou é apenas o reflexo de uma sociedade emocionalmente infantilizada, que não sabe mais reconhecer valor autêntico? Quando a mulher moderna diz que só sai com homens acima de 1,80, muitas vezes ela nem sabe explicar por quê. Mas por trás dessa frase está uma programação cultural profunda, de que o parceiro ideal deve ser validado publicamente, deve causar inveja às amigas, deve reforçar sua imagem social. O desejo deixou de ser íntimo e se tornou uma ferramenta de exibição. O psicólogo e pensador canadense Jordan Peterson, apesar de alinhado a certas ideias tradicionais, faz uma observação interessante em 12 Regras para a Vida, capítulo 11, páginas 294 a 301. Ele mostra como a sociedade ocidental empurrou o desejo feminino para uma hipercompetição, onde o valor do parceiro está diretamente ligado à capacidade de elevar a mulher dentro da hierarquia social. A altura, então, deixa de ser apenas uma preferência e passa a ser um marcador de potência social. Isso diz muito mais sobre a insegurança de quem deseja do que sobre o valor real do desejado. E aqui está o ponto mais importante de todo este vídeo. O homem baixo não é rejeitado porque é inferior. Ele é rejeitado porque expõe o colapso dos critérios modernos de escolha. Sua existência revela o quanto o desejo se tornou superficial, baseado em signos externos, e não em conexões verdadeiras. O problema não é sua altura. O problema é o vazio emocional de uma era que substituiu amor por validação. E quando você compreende isso, algo muda dentro de você. Você para de querer provar valor para um sistema podre. Você para de buscar aceitação em um espelho quebrado. Você para de tentar ser visto por olhos que só enxergam aparência. Você começa a construir outro caminho. Um caminho onde sua altura não define o seu valor. Onde sua identidade não está em ser aceito, mas em ser inteiro. E aí, sim, algo mágico acontece. Você deixa de ser escravo do desejo alheio e se torna mestre da própria existência. Mas atenção, isso não significa que a dor desaparece. Significa que ela se transforma, deixa de ser dor de rejeição e se torna dor de despertar. E essa dor é sagrada, porque ela te coloca no caminho da verdade, e só a verdade liberta. Por isso, pare de buscar ser aceitável. Comece a buscar ser real. E a realidade é que, em um mundo obcecado por aparências, ser real é o maior ato de rebeldia. O homem baixo que desperta para isso se torna perigoso, porque ele já não precisa ser escolhido. Ele já se escolheu. E agora eu quero te perguntar, o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar tentando agradar quem te vê como um número? Ou vai viver com coragem, com consciência e com propósito, mesmo que isso te coloque à margem? Se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários. Eu escolho a verdade. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir isso. Se inscreve agora no canal Black Pill Feminina, deixa seu like e ativa o sino porque ainda temos muito conteúdo profundo e crítico vindo por aí. E não saia sem assistir aos 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Um deles vai te mostrar como o narcisismo feminino moderno influencia o colapso dos relacionamentos. E o outro revela as mentiras mais perigosas da Red Pill tradicional que você precisa abandonar agora mesmo. Porque aqui, a verdade pode doer, mas ela também te liberta. E a liberdade começa quando você para de correr atrás e começa a caminhar com consciência. Nos vemos no próximo vídeo.